Boa noite. Você sabia que 16% dos brasileiros são descendentes de famílias italianas? E por que o sobrenome Silva é tão comum no Brasil? E você conhece a história da formação urbana do Rio de Janeiro? No nosso programa de hoje, vamos conversar com um especialista em genealogia, heráldica e em história. Ele é formado em engenharia e arquitetura, foi presidente do Colégio Brasileiro de Genealogia, atuou como professor de História, Arte e Cultura do Rio de Janeiro, na Rio Tour, e tem várias publicações, entre elas o Dicionário das Famílias Brasileiras. Eu converso hoje no Márcia Peltier Entrevista com o pesquisador Carlos Eduardo Barata. Carlos Eduardo, é um prazer enorme ter você aqui, mas vou te chamar com o seu nome, como você é super conhecido, Cal Barata, que dá palestras, escreve livros, fala sobre genealogia, fala sobre a arquitetura do Rio. Aliás, eu queria começar conversando com você, que é um prazer enorme ter você aqui hoje, sobre essa questão de genealogia. A gente fica pensando que é coisa de rei, rainha, de nobreza, mas não é isso, né, Cal? Genealogia é uma coisa que diz respeito à nossa vida, né? É isso aí, é o resgate ou a memória, a raiz que está por trás de todos nós. Quer dizer, todo mundo tem uma genealogia, né? Todo mundo que existe, que nasceu, vai ter aí a sua árvore genealógica e independe das suas origens, né? Como a gente já conversou, se é conde, barão, ou marquês, ou rei, etc. Né? Nasceu, está no mundo, tem um pai, tem uma mãe, avós, tem genealogia, tem um resgate grande por trás. E uma memória bonita. Não é só um rei que tem uma memória. Não é só uma família que tem um rastro, digamos, de uma área profissional ou industrial no Rio de Janeiro durante 300 anos que tem sua memória. Todo indivíduo tem. Quer dizer, para uns é mais fácil encontrar, para outros é mais complicado. Agora, falando sobre encontrar a memória, a sua árvore genealógica, como é que você aconselharia? O que uma pessoa tem que fazer para descobrir os seus ancestrais? Olha, primeira coisa, a gente sempre parte de casa mesmo. É perguntar aos pais ou às pessoas da família mais idosas que estejam vivos, o avô, um tio, bisavô, ele possa dar todas as informações, até mesmo aquelas que possam parecer malucas, loucas, bizarras. Por exemplo? A tua bisavó ela foi caçada a laço, ela era uma índia, viu uma pessoa lá, botou o laço e casou e teve filhos com ela. Isso pode realmente acontecer, mas não é raro ter acontecido nos dias de hoje com a bisavó, mas a gente vai comprimindo as memórias e vai perdendo a noção de tempo. Então, de repente é uma ancestral. É uma ancestral que está ali há 200 anos atrás. Então, qualquer maluquice, ele matou 10 na rua num duelo, né? Isso em 1840, aí você vai ver, não é bem assim, era uma batalha civil entre dois grupos de famílias, etc. Então, isso ajuda a construir, porque isso vai lhe dar informações que vão estar fora dos livros da igreja ou do cartório. Quer dizer, a igreja e cartório, basicamente, são os dois lugares que tem. Os dois grandes lugares, igreja, cartório, e o terceiro seria cemitério. Eu pulo muito muro de cemitério, já pulei demais. É mesmo? É necessário as informações. O cemitério te dá uma coisa muito legal, porque na campa do túmulo já vem lá o nome da pessoa, a data de nascimento e falecimento completa, que às vezes você tem dificuldade de achar. E vem lá, saudade de sua esposa e de seus filhos José, Henrique, João e Maria. Você já sabe que teu avô tem os irmãos José, Henrique e Maria, porque está escrito ali. Já sabe que a esposa morreu depois, porque é saudade dela. Então já te dá uma série de informações e depois sim. Aí você vai lá no cartório ou na igreja começar a confirmar a documentação. Mas a gente deve começar por um membro da família ou deve pesquisar tudo de uma vez só? Se tiver tempo, pesquise tudo, mas nunca pesquise o sobrenome puramente por ele. Ou seja, se eu sou Almeida, eu vou pegar tudo que é Almeida no mundo para fazer minha árvore genealógica. Isso é loucura e não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que ir de baixo para cima sempre. Porque a origem dos nomes nos permite perceber que é problemático achar que todo mundo é primo porque tem o mesmo nome, porque não é. Não é, né? Não é. Um Almeida não necessariamente terá o mesmo sangue de outro Almeida. Agora, voltando só um pouquinho, depois vamos falar sobre isso, sobre como pesquisar, porque tem o site dos Mormons, que é um site famosíssimo, fabuloso, né? Pesquisar na internet é válido também para encontrar? Extremamente válido, é impressionante. Os Mormons, o que eles fazem hoje em dia? Vamos só explicar quem são os Mormons, né? A igreja, né, do sétimo dia, né? Sétimo dia, né? É em Utah, nos Estados Unidos. Fica lá na caverna de Utah, eles têm um microfilme dos livros de igreja do mundo inteiro. E isso é disponibilizado no site deles.
Então, por exemplo, você, digamos, Márcia Peltier, tem um bisavô que é alemão e você não tem condição de ir até a Alemanha, você não precisa ir. Você, através do site dos Mormons, sabendo que ele nasceu na cidade tal da Alemanha, você entra no site, eles vão te dar os livros de igrejas daquela paróquia em que ele nasceu, você vai buscar e baixar. Mas você está falando isso, mas eu já fiz isso. Ah, eu já fui em Utah e já pesquisei em Utah. Não, você foi na fonte. Eu já fui lá e já fiz isso, mas eu sei que eles fazem até por internet, mas eu queria saber se para você, que é um estudioso do assunto, sim, se você acha uma coisa assim que as pessoas podem tentar fazer e que vão ter bons resultados. Pode, e dá bons resultados. A gente pensa logo que é Silva. É Silva ou é Cavalcante? O que tem mais no Brasil? Bem, agora a pergunta me deixou... Silva tem mais. Silva tem mais. Mas não conto família, porque não é a mesma família. Ah, isso é interessante, não é a mesma família. Não é a mesma família. Você tem uma quantidade realmente enorme de Silvas espalhados pelo país, mas ainda há pouco eu falei da questão das raízes, dos sobrenomes, nos leva a ter pessoas com os mesmos sobrenomes não serem parentes. Então você tem, proliferou-se demais o Silva. Os Cavalcantes têm tanto quanto, não mais que os Silvas, mas tanto quanto, mas é uma mesma família. Quer dizer, todos os Cavalcantes são descendentes. São primos. Tendo Cavalcante e Cavalcante, é a mesma coisa? Mesma coisa. Todos são parentes. Mesma coisa. As pessoas dizem, Cavalcante com I é nobre, Cavalcante com E não é. Isso é um problema do tabelião no século XVII, XVIII, XIX, que escreveu da forma que ele ouviu e quer dizer, podendo sendo do Nordeste, de qualquer lugar do Nordeste, todo Cavalcante... Você tem os Cavalcantes lá no Rio Grande do Sul, que são de origem do Nordeste. Nossa, mas isso é uma coisa incrível, a gente não tem essa ideia, né? E eu considero a maior família do Brasil. A maior família? A maior família do Brasil, e não há dúvida quanto a isso. Você pega as mais antigas famílias, vão estar em São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Pernambuco. São as 4 capitanias que vingaram desde 1535 e 1538. Rio de Janeiro posterior, de 1565, né, quando o Chato Savem funda, que até os seus antepassados estavam junto com o Chato Savem, ajudando a fundar a cidade. Você me deu essas informações hoje que eu adorei, né? Estava ali, estava junto. Então, desses 4 grupos mais antigos de famílias que estão povoando, começando a povoar o Brasil, você pega as primeiras famílias paulistas, eles têm ali 5, 6, 10 filhos, isso em 1535. E depois você vai trabalhar com a projeção matemática com relação a essa descendência. Espírito Santo a mesma coisa, Bahia a mesma coisa. Em Pernambuco, a família do Filipe Cavalcante, que é o Jerônimo de Albuquerque, que é o sogro dele, ele tem 42 filhos. 42 filhos. Com quantas mulheres ele tinha? Umas 10 mulheres. 10 mulheres. Uma oficial. E as outras? As outras não oficiais. Entre elas, a mais famosa de todas, que é uma índia, que é a Maria Arco Verde, que vai dar o Cardeal Arco Verde, que é o nome de uma praça aqui. Nossa, no Rio de Janeiro, Cardeal Arco Verde. Em Copacabana. Ele é Cavalcante de Albuquerque. Ele é Cardeal Joaquim, José, Arco Verde, Cavalcante de Albuquerque. Uma coisa assim, teu primo. Meu primo. Meu primo. E aí você pega, e ele tem 130 netos. Sim, desses netos, dos 130, tem ali pelo menos uns 20 Cavalcantes, que vão casar com os primos. Com os outros que eram primos de sangue, que só tinham sangue Albuquerque, então não tinha Cavalcante, mas os Cavalcantes são Albuquerque. E nesse casamento todos, praticamente quase que Pernambuco inteiro, 70%, 80% de Pernambuco deve ter um sangue de Cavalcante. Gente, que coisa incrível, eu jamais teria ideia disso, eu acho então, fantástico. Os Silvas, me perdoem, mas não... Bom, e os Silvas, por que tem tanto Silva? Pela antiguidade dos sobrenomes, que a maior parte dos sobrenomes que nós temos, eles são do século XII e XIII de forma hereditária. Silva, Oliveira, Pereira, Almeida, Fernandes, etc., né? Os Silvas, alguns consideram que teriam sido mais antigos, alguns dizem descender de romanos, né, que vem do tempo dos Silvos e etc. Prolifera de que forma? A quantidade de homônimos que existia, que está existindo no Brasil no século XV, XVI, né, está descoberto nessa virada, no século XVI, levava as pessoas a adotarem sobrenome às vezes. E Silva era um dos escolhidos. Silves e outros, e às vezes a sua cidade também, a cidade que eu nasci. Então eu sou Lisboa, nasci em Lisboa, meu sobrenome vai ser Lisboa, isso também acontecia. Então o Silva muitas vezes era assim, né? Eu adotei esse sobrenome. Oliveira também? Oliveira também, porque na origem não, como eu falei, século XII, é uma família, digamos, da nobreza medieval proprietária das terras da Quinta de Oliveira, ou do Castelo de Oliveira. Passados os anos do século XII ao século XVI, uma propriedade dessa, no desenvolvimento dela, deixa de ser uma quinta, deixa de ser um castelo, passa a um burgo ou uma cidade. A partir de então, eu nasci na cidade de Oliveira e não mais pertenço à família Oliveira. E no momento que eu nasci ali, eu acabo adotando Oliveira como sobrenome, porque eu não tinha um sobrenome.
E isso, quando as pessoas migram para o Brasil, então, eu sou o João Fernandes. O outro é João Fernando, é João Fernandes. Peraí, não dá, bola na mesma rua. Ah, você é da onde? Sou da cidade de Oliveira. Eu sou da cidade de Almeida. Eu sou da cidade de Pereira, das quintas medievais que viraram grandes cidades. Aí esses sobrenomes acabaram se proliferando sem haver a relação de sangue. É interessante essas famílias. Interessante isso, né? Daí porque tem tanto Silva, né? É. E vem cá, e quando veio a escravidão aqui, o que aconteceu com as pessoas? Começam, então, você a adotar nomes de santos. Isso tem demais. Muitos afrodescendentes das suas famílias. Nascimento, Jesus, como sobrenomes, são nomes religiosos, né? E os nomes dos seus senhores também, isso acontecia quando eles permitiam. Poderia até ser um filho natural e legítimo do senhor da fazenda, do engenho, mas também poderia não ser, mas ele ser um padrinho e ter permitido que pudesse utilizar o seu sobrenome. Então, os afrodescendentes hoje, eles têm realmente uma quantidade de sobrenomes que não lhes são de raiz, por essas razões históricas que levam na adoção. Muito interessante quando a gente pensa nesse caldo cultural que é o Brasil, né? Que é fabuloso. Essa mistura toda que acontece, que transformou-se o Brasil. Essa mistura, né, que é o povo brasileiro. E esse dado interessantíssimo, que 16% descendem de italianos. Como é que vem essa origem italiana para o Brasil? Vem desde quando? Uma coisa impressionante, realmente. A colônia, a migração italiana, ela é de uma potência, né, numerosa, chegando nesse Brasil de 1870 principalmente em diante. Se você pega os navios que estão chegando com migrantes no Porto de Santos, por exemplo, 1875, estão ali 100, 200 italianos, 1880, está ali já 500, 600. Você pega navios de 1885, tem 1.000, 2.000 italianos chegando. E navio atrás de navio. E não só pelo Porto de Santos, como pelo Espírito Santo. O grupo italiano do Espírito Santo é uma coisa impressionante. A gente nunca tem ideia que o Espírito Santo tem esse grupo italiano tão forte. É enorme. É uma colônia, né? Muito grande, chegando lá, independente de São Paulo. Então, isso leva hoje em dia a quase 16% da população brasileira ter um sangue italiano, ter uma raiz 16% italiana. É muita coisa, né? É muita coisa. Como é que você dividiria assim, a população brasileira de influências? Majoritariamente ela é portuguesa, né? E africana, né? E africana, não. Com certeza. Isso, nós somos africanos e portugueses, isso é certo, majoritariamente mesmo ambos. Com a chegada da corte, porque até então você tinha dificuldade de entrar outros grupos, outras etnias, digamos, no país. Com a chegada da corte em 1808, vem aquela famosa abertura dos portos. Claro. E aí eu abri os portos, naquele momento, não para os franceses, mas você pega os registros de entrada de estrangeiros, você vai ver os espanhóis, suíços, prussianos, né, diversos, alemães, sobretudo, muito alemão. Né? Você vê, já se funda a colônia germânica, suíço-germânica de Nova Friburgo. Quando é que foi essa fundação? É de 1812, por aí. A de Petrópolis é de 1840, 42, mais ou menos, a fundação de Petrópolis, com colônia germânica, alemã também. Né? Então, esses grupos estão chegando, então você começa a ter uma divisão grande. E eles vêm basicamente para ser uma mão de obra na lavoura ou eles também vêm como professores, profissionais liberais? Também profissionais liberais, também professores, a necessidade de técnicos nos engenhos, com conhecimento do maquinário que cada vez mais está evoluindo, vai deixando de ser uma coisa manual, no cavalo, no boi, para ser uma usina elétrica e etc. Então, eles estão vindo com essa tecnologia, estão vindo como professores, estão vindo como os grandes viajantes artistas, né? Como na casa aí seria Thomas Ender, né? O que vem com a Leopoldina. Eu acho muito interessante a gente poder mapear o Brasil com essas imigrações, né? E como é que tanto a parte política como a parte econômica estava andando nesse momento, sim, né? Agora, o Rio de Janeiro, que foi capital, né? A abertura dos portos, capital do Império, a corte toda aqui, depois capital da República, enfim, e o Rio de Janeiro, o que acontece nesse processo com o Rio de Janeiro? Ele evidentemente dá uma arrancada fabulosa. A primeira arrancada já dá com a mudança do vice-reino, que sai da Bahia e vem para o Rio de Janeiro, 1763. Quase que preparam a cidade, preparam o país, sobretudo o Rio de Janeiro, para a vinda da corte, porque já nessa época se discutia
a vinda da família imperial, da época, da família real, perdão, da época para o Brasil. Isso já em 1770, no tempo do Marquês de Pombal, já se discutia isso. Você fez um grande estudo sobre isso, né? Sobre a vinda da família. Sobre a vida fiz, porque eu fiquei presa à questão de quantas pessoas vieram, porque era discussão grande. E vem cá, e quantas pessoas vieram com a corte ao Brasil? Olha, eu tenho isso bem documentado, embora ainda as pessoas discutem e contestam, vão até me contestar, tá? Uma coisa é a frase que eu uso, atravessar o Atlântico. Outra é quando eles desembarcaram no Rio de Janeiro. Porque muitas pessoas podiam ter morrido nessa saída, nessa viagem. É, não, e olha só, atravessar o Atlântico foram 11.220 pessoas. Atravessar o Atlântico, eu tenho isso contabilizado no navio. Em vários navios. Uma frota gigantesca entre a frota real e as frotas de mercadores, mercadantes, etc., que vinham juntos. Tá? Então, isso dá 11.200 e tantas pessoas, 220 pessoas. Na grande parte dessa frota é o pessoal de marinha. É o pessoal que vinha na defesa entre os 4 grandes vasos militares ingleses, fazendo a escolta, né, da família real. No que chega no Brasil, você já vê, tá ali os relatos. Alguns barcos voltaram de imediato, cada um com 400, 500 pessoas, alguns poderiam ter 800 pessoas, já voltaram, então já não desembarcaram. Outros você vê que foram mandados para o sul, outros para o norte, para fazer a defesa da costa brasileira. Ou seja, isso é a Marinha de Guerra. A Marinha de Guerra não tem que desembarcar, ela tem que proteger. E só desce, só desembarca de fato, ou seja, 11 mil e tantas vieram, sim, é um fato, e desembarca no Rio de Janeiro em torno de 1.200 pessoas. Gente, menos de 10%? Menos de 10%. Mas o resto, quer dizer, ficaram distribuídos nas costas? Parte volta com a esquadra inglesa, uma delas ficou no Brasil e parte fica nos outros barcos fazendo a proteção da costa brasileira. E não desembarcam, não criam raízes, não moram no Brasil? Não, esses 1.200 criaram e mais, eu fiz uma brincadeira. Eu fiz a árvore genealógica deles todos até os dias de hoje. Não me diga, Cal, e aí? Para um dia publicar isso, você encontrar alguém na rua e falar: ih, você estava no barco tal e eu estava no barco tal. Isso está tudo levantado. E essas pessoas que desembarcaram, ficaram todas no Rio de Janeiro? Ficaram no Rio de Janeiro. Uma parte fica na Bahia, muito pequena, mas o grosso ficou no Rio de Janeiro, sim. E o Rio de Janeiro? Com isso tudo que aconteceu com o Rio, ele se transformou, como você gosta de dizer, num museu a céu aberto? É, isso aí, é um grande museu, é um grande espaço que está aí para ser apreciado como se fosse uma obra de arte, né? Não só pela natureza, pela sua gente, pela sua história, pela sua memória, né? E eu fico feliz em você falar um museu de céu aberto, já que atualmente eu sou um estudante de museologia, né? O Rio de Janeiro tem uma riqueza histórica, talvez a maior do Brasil, você pode dizer isso? Em termos de monumentos históricos, por causa dessa história que a gente tem ou não? Está entre as maiores, agora, do ponto de vista da diversidade cultural e patrimonial, né? E isso talvez está entre as primeiras, mas ela perdeu muito de um patrimônio, de um passado. Então, por exemplo, eu não vou ter nenhum lugar no Rio que eu possa comparar com um pedaço de Olinda, com um pedaço de Ouro Preto, que são lugares que você preservou quase que uma vila inteira com seu patrimônio arquitetural. Aliás, maravilhoso, né? Temos Paraty. Temos Paraty. Paraty, que é uma preservação que vem do século XVII em diante e que tem porque parou no tempo. No momento que mudaram a estrada para vir para o Rio de Janeiro, a Estrada do Ouro, que vem por cima, né, por Iguaçu, etc., e não mais pelo mar, ou por Taubaté, ou por Cunha, Paraty parou no tempo, então conseguimos preservar essa Paraty. Então nós não temos, sim, talvez um grosso, como a Salvador tenha, um certos trechos e tal. Nós temos ali a Praça 15, uma região no Morro da Conceição, etc. Temos o Paço Imperial. O Paço, que é uma arquitetura que já é uma coisa do Colônia, não é nem do vice-reino. Pois é, que é do Gomes Freire de Andrade. Não foi no dia do Fico, não foi lá? Foi do Fico, a Lei Áurea também é colocada na janela, e é uma coisa impressionante. E a Praça 15 talvez é o nosso grande centro histórico, onde você tem... A Praça 15? Você tem o século XVI, XVII, XVII, XIX, XX e XXI ali, todo ele estampado nos seus patrimônios. Olha que coisa curiosa. O Convento do Carmo, que é uma universidade, que vem de 1620, o Paço Imperial de 1743, o Arco do Teles é de 1745, as duas igrejas do Carmo, uma de 1780, outra de 1740, que são em cima de capelas anteriores. Tem o monumento ali do Osório, de 1800 e pouco, então, o chafariz do Mestre Valentim, de 1790.
Então você tem uns... E o das barcas, que é um eclético, da estação das barcas, da Ferry antiga, que é do início do século XX. Então você tem todos os estilos de arquitetura, todos os tempos, que representam um pouquinho de cada política, de cada momento político do Brasil. E está ali naquele espaço. A Praça 15, eu acho que ela tem uma importância histórica e política e de memória museográfica que seja para o Brasil inteiro, e nem sempre é dado ao turista o conhecimento dessa memória histórica, desse patrimônio, de que cada cantinho daquele realmente tem uma história, e tem mesmo. Não é papo de historiador, de memorialista. Se chega ali, você consegue extrair cada espaço fabuloso, uma informação curiosa, gostosa. Pois é, você estava falando isso, eu estava também me lembrando de uma pesquisa que você fez das pessoas que querem encontrar as casas dos seus parentes, avós e bisavós. Como é que isso começou? Por que você resolveu fazer isso? Eu tinha criado uma página na internet ligado à memória e patrimônio do Rio de Janeiro, que se chama Rio de Janeiro Desaparecido. E ali eu brinco só com a parte do patrimônio histórico que foi demolido, que já desapareceu, às vezes eu ponho uma fotografia, eu faço os filmes, etc. Aí começaram a fazer várias perguntas, e eu via nas perguntas as pessoas falarem: puxa, meu avô morou ali perto, eu sei que meu bisavô tinha uma casa perto dessa igreja que você falou. Aí eu acabei fazendo um outro site que se chama Onde Mora Meu Antepassado. Olha que coisa curiosa, é um site? Aí é uma página no Facebook. Quer dizer, a pessoa pode entrar... tentar descobrir? Aí, as pessoas mandavam o nome. Ah, tá. Aí eu pedia 5 dias, era uma coisa de maluco. Aí eu pedia uns 5 dias, aí eu fazia uma investigação. 5 dias depois eu colocava lá: o teu bisavô morava na Rua do Senado, número 30, em 1890. Essa casa foi comprada do fulano de tal. Em 1790, morava nessa casa, que não era essa, que era no mesmo terreno, na outra casa, uma casa colonial, o Pedro Dias Pais Leme, que foi dono daquela região ali, e que comprou. Aí eu ficava brincando, e no final eu sempre fecho. Ou seja, o teu bisavô, um dia dormindo, deve ter recebido um puxão no dedão do pé, e teria sido o Marquês de tal, porque morou ali 20, 100, 200 anos atrás. As pessoas devem adorar essas histórias do passado, né? Aí eu fico brincando, quer dizer, eu dando uma memória ao espaço do seu bisavô. Olha. Quer dizer, é a memória dele, que eu vou ter pouca, você terá mais. Mas, puxa vida, o espaço dele tem uma história, o espaço que ele mora tem uma história. E eu quero mostrar também esse livro dele. Tem os outros dois aqui. Renato, você mostra, bota aqui, Renato, por favor, que eu não pude nem ficar com eles. São 2 livros enormes. Esse aqui, De Engenho a Jardim, a história do Jardim Botânico. História do Jardim Botânico, do bairro inteiro, não é? O jardim propriamente. E esses 2 livros gigantes aqui, que são os dicionários, né? Obrigada. Das famílias brasileiras. Das famílias brasileiras. Estão todas as famílias brasileiras aqui? Sim, mas são 4 volumes, eu trouxe 2. 2, tá vendo? Eu vou devolver, porque não dá nem para ficar no colo, porque são enormes, mas é maravilhoso a gente poder. Obrigada. Desculpa. E estou fazendo os italianos. Está fazendo os italianos? Que já está pronto em CD. Agora, a gente está vendo tanto problema com o Jardim Botânico, de invasão, né? Certo. Aqui, quando você escreve a história do Jardim Botânico, o que se justifica daquelas invasões, hein? Você entrou num terreno perigoso, né? Porque... Mas vamos lá, por que, perdão, lhe cortei. Não, eu queria saber como é que você vê essa questão, que era um engenho e virou Jardim Botânico. O engenho é uma coisa fabulosa, porque ele é de 1575. Tá. É um dos primeiros do Rio, fora do Salvador Correia de Sá, que tinha um na Barra e na Ilha do Governador. Ele é o governador Salvador Correia de Sá dá o nome à ilha, Ilha do Governador. Então, esse engenho de 1575, ele a partir de 1590 fica na mão de uma família até a chegada de Dom João, quando cria o jardim. Ele, quando chega em 1808, ele desapropria as terras da Lagoa Rodrigo de Freitas, que era o dono do engenho, que era o capitão Rodrigo de Freitas, os descendentes, para fundar a fábrica de pólvora. E no processo da fábrica de pólvora, de 1808, um ano depois vai surgir o Horto, né, real, e mais adiante se torna o Jardim Botânico. Então, quando você me pergunta sobre os problemas... Tem tantos problemas agora no Jardim Botânico? A propriedade, eu fico pensando isso, a propriedade é uma propriedade, e ela é extremamente bem documentada, é uma propriedade única de um homem só que vem de uma sesmaria. Isso é documentado até 1808. A partir de 1808 passa a ser da família, e que desapropria e entra para a Fazenda Nacional. Ela passa a ser a detetora do Estado, digamos assim. A integridade dela
Então, eu não vou afirmar nada, não posso afirmar, mas quando dizem ali é lugar de quilombolas e tal, eu fico preocupado. Peraí, eu vejo como uma propriedade particular sempre. Sempre foi uma propriedade Sempre particular? foi uma propriedade particular. Não sei como é que estão surgindo grupos aqui, grupos ali, etc., né, as invasões, etc. O que há, às vezes, são perdas, não apenas de documentação, mas o esquecimento do processo histórico da ocupação da terra, que houve uma preocupação grande no meados do século, pelo Adoc Lobo, até foi uma pessoa que preocupou, a própria igreja, existe os registros paroquiais de terra em 1850, para fazer esses mapeamentos, e isso tudo continua sendo, você tem um mapa da Lagoa em 1808, com todos os lotes que pertenciam ao Rodrigo de Freitas, você tem um mapa em 1844, os mesmos lotes divididos por proprietários que pagam os impostos da Fazenda Nacional, porque ela é a dona, e tem um mapa de 1868, ou seja, o Estado o tempo todo mapeava e sabia quem eram os donos e as escrituras de compra e venda de todas aquelas propriedades. E, de repente, ninguém mais sabe quem é o dono, tudo se perdeu, então aí é complicado, mas eu não... Bom, então as pessoas podiam pegar e ver nesse livro aqui que iam encontrar bastantes informações. Alguma coisa, as outras eu não... sobre a questão do Jardim Botânico. Tá ótimo. Carlos Eduardo, olha, você sabe que eu adorei a nossa entrevista. Eu que adorei. Eu achei assim que a gente falou sobre tantos assuntos que a gente no Brasil não tem assim, o costume de preservar tanto a nossa memória, falar sobre como nós formamos esse povo, né? Da onde viemos, né? É tão interessante a gente poder colocar assim e também ter em você um pesquisador que pode procurar a família de quem quiser, por N razões, né? Você deve ser procurado por muitas pessoas por razões diversas, né? Tem sido. E atualmente eu estou gostando de tentar trabalhar com as famílias do ponto de vista da museologia, ou seja, o patrimônio familiar como um processo de coleção, e essa coleção um dia está dentro de um museu ou foi para um leilão comprar e você começa a ver o esfacelamento do seu patrimônio de família, mas é você tentar dar uma alma a essa peça, isso aqui, olha, foi do meu bisavô e agora está aqui. Então eu estou trabalhando agora com essa questão dentro da genealogia também de trabalhar com a memória das suas peças, dos seus artefatos, das suas coleções, que é o que a museologia está me dando. Isso está sendo muito legal e para mim é uma forma nova de olhar o Rio de Janeiro. Com certeza. Como você falou, um museu a céu aberto. Um museu a céu aberto. Carlos Eduardo, foi um prazer enorme. Tenho que te fazer a última pergunta. Opa. Quem é o Cal Barata? É um apaixonado, não tenha dúvida, sempre foi, pela história, pela pesquisa, mas pela pesquisa. Né? E tentando sempre manter uma jovialidade, digamos, com toda essa pesquisa. A volta à universidade agora, onde os meus colegas de turma são pessoas que vão de 19 a 26 anos, estão me dando muita vida e eu estou conseguindo manter uma jovialidade que a pesquisa lhe permite. Então, o Cal Barata é isso, é paixão e busca de jovialidade na forma de colocar as suas pesquisas, a vida de cada um, pela genealogia, pela museologia, pela história. Cal, muito obrigado, foi um prazer enorme. Bem, você já sabe, na próxima terça-feira você tem um encontro marcado comigo aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa, onde estarei entrevistando outra personalidade que faz a notícia. Uma boa noite para todos vocês e até terça que vem.